você não comprou ainda, a placa de vídeo mais popular, aquilo que todo mundo compra e que dá pra gente saber basicamente qual que vai ser o requisito mínimo pros jogos no futuro. Nós temos a nova campeã de vendas de placas de vídeo da Steam. Pasmem, senhores, uma placa de vídeo da Nvidia. E pasmem, é uma RTX, a placa de vídeo mais usada pelos jogadores no mundo todo. Não é a placa que roda até sua mãe, não é a RX 6600 baratinha da China. E eu sei, você pode pensar, eu já sei, é a RTX 3060. E essa era a resposta correta até pouco tempo atrás, mas finalmente as coisas mudaram. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Quando você usa a Steam, normalmente eles pedem pra você, você não quer participar aqui do inquérito de hardware? Inquérito. O que eles querem saber é qual é o hardware que você tá usando no seu PC, para que essa informação seja inclusive repassada pros desenvolvedores, para eles saberem qual que é a média de hardware, PC médio que tá sendo utilizado. E é interessante que com esses dados a gente consegue montar o PC ideal da Steam. Tipo assim, qual que é o PC que você pode pegar para rodar basicamente todos os jogos da Steam, ou supostamente rodar todos os jogos da Steam. Tem o processador mais usado, tem a quantidade de VRAM, sistema operacional, tudo, e obviamente a placa de vídeo. A gente tem uma percepção meio estranha aqui no Brasil, né? Porque assim, a gente acha que a placa de vídeo mais usada é sempre a placa de vídeo mais barata. Então, se fosse pensar no Brasil, tinha que ser a RX 580 Chinese Democracy com 2048 Stream Processors, talvez uma RTX 2060 ou uma 3060 restinho de mineração 2.0. Não é, né? Porque é o mundo inteiro que compra essas placas. E a placa de vídeo mais usada da Steam é a tcharam, RTX 4060. Ó, subiu 4% aqui e tomou a liderança. Já era esperado, né? Eu já tô falando isso pra vocês faz alguns meses. Mas enfim, a 3060, que era a placa de vídeo anteriormente mais utilizada, agora está em segundo lugar. Por que aconteceu tudo isso, né? Que coisa bizarra. Nossa, do nada, assim, ela deu esse boost. E o mais curioso, a segunda placa de vídeo mais utilizada era a RTX 4060 para notebooks. E ela teve uma queda aqui de quase 1%. E aí ela perdeu o segundo lugar. E a 4060 saiu de segundo para primeiro. A 3060 é a segunda placa de vídeo mais utilizada agora da Steam. Depois vem a RTX 4060 Ti. Essa daqui eu acho que é mais inesperada, né? 4060 Ti é a terceira placa de vídeo mais utilizada. E ó, no lançamento da série RX 90, a AMD falou sobre como a maioria dos jogadores compra placas de vídeo abaixo de $700. Mais uma marketada, né, que a gente já esperava. Aqui tá a prova que foi só uma jogada de marketing, porque na verdade é o seguinte, a maioria dos jogadores realmente compra placas abaixo de $700, porque todas essas placas aqui são placas abaixo de $700, e por aí vai. A primeira placa superior a $700 vai estar por aqui, ó, 4080 Super. Mas onde ela tá aqui, ó? 4080 Super, 4060, ó, 4080 Super tá aqui. Então você tem que andar tudo isso para você chegar na 4080 Super, que é o primeiro modelo acima de $700. Então as top placas de vídeos mais utilizadas são realmente placas abaixo de $700. Mas se a gente for fazer uma previsão correta disso, sem jogar o marketing em cima, na verdade elas são placas de vídeo bem mais baratas. A 3080 é uma exceção, mas na época ela custava menos do que as placas de $1.000 aqui. Ela também era uma placa de vídeo mais barata na geração anterior. Então se a gente pegar aqui, a maioria são placas na faixa ali, abaixo de $500, na verdade. O que é legal de ver aqui é que a 4070 subiu muito. A RTX 4070 chegou em quarto lugar. Bem bizarro, faz tempo que a gente não vê uma placa da série 70 chegando aqui em cima, né? E isso aconteceu em pouco tempo também, ela subiu 2,54%, fevereiro 5,43% ela representa ali, então é bastante coisa. A série 40 no geral parece que no final da vida útil dela, ela deu um boost, né? Começou a vender bastante mesmo, e agora a gente tem um cenário bem diferente do que a gente tinha antes, né? Então antes era a série 30 que ficava ali no topo, agora a gente tem a série 40. Finalmente deu uma mudada, né? Porque a gente tava preso aqui, parece que a gente tava comprando coisa de geração passada. É bom lembrar que faz bastante tempo que a RTX 3060 foi lançada, tá, galera? Você ainda encontra a RTX 3060 no mercado, mas são placas no fim do estoque, ou já começa a encontrar placas recondicionadas ou placas resto de mineração. A 4060, ela se tornou a placa de vídeo mais utilizada, mas eu prevejo que em breve ela acabe perdendo esse trono, né? Porque as últimas levas de RTX 4060 serem fabricadas, elas estão saindo do forno. A RTX 5060 vai ser lançada em breve. E a não ser que a Nvidia mude completamente o
cronograma e fabrique a 5060 numa litografia menor, como ela já fez, por exemplo, na série 700 com a 750 Ti. Eu acho que elas saíram Maxwell antes de sair uma geração, já saíram com outra. A não ser que eles usem uma litografia diferente, coisa que é bem improvável, a 5060 vai tomar a linha de produção da 4060. A Nvidia utilizou o mesmo processo de fabricação, que significa que ela está utilizando basicamente os mesmos fornos para fazer os seus chips. Então, para entrar uma linha 50 em produção, a série 40 tem que parar completamente a produção. Não tem como você fazer paralelamente as duas, porque não seria rentável em tese. A 4060 vai ficar na liderança por algum tempo, se a 3060 por algum motivo não tomar, mas vocês veem que o foco é justamente ali. Aquele é o foco das fabricantes, das desenvolvedoras e onde está a maior quantidade de placas de vídeo. Mas esse cenário também mostra que as placas para Quad HD cresceram bastante. A gente tem aqui a RTX 4070, 3070, apesar de não ser mais uma placa para Quad HD, o foco da série 70 é para Quad HD. E depois, logo aqui embaixo, a gente vê a 4070 Super, né? Então a gente tem algumas representantes da série 70 aqui entre a série 60. E obviamente ainda é curioso ver que a GTX 1060 ainda tá por aqui, assim como a GTX 1650, a 2060. O foco da AMD nesse lançamento tem que ser a série 60 da Nvidia. Muito legal, muito bacana trazer concorrência para a série 70, porque obviamente corrobora com aquilo que a AMD apresentou lá no anúncio da série RX 9000, dizendo que as placas para Quad HD ou a resolução Quad HD tem crescido. E realmente faz sentido, porque se pegar uma 4070 hoje para Full HD ainda é um exagero. No futuro não vai ser como, por exemplo, se você pegar uma 3070 hoje, não é um absurdo você pegar uma 3070 para Full HD. Assim como não é um absurdo você pegar uma 4060 Ti para Full HD. Porque obviamente os jogos vão aumentando os seus requisitos conforme eles vão sendo lançados e exigindo mais hardware. Quando teve o lançamento da RTX 4060, nós analisamos e eu acho que foi unanimidade dizer que foi um retrocesso muito grande sair de 12 GB da 3060 para ir para 8 GB na 4060. A Nvidia fez toda uma propaganda do seu cache L2 maior e tudo mais, e como isso ia ajudar, mas a real é que eles venderam uma placa com uma interface de memória menor e com uma quantidade de VRAM menor, basicamente no mesmo preço. Ah, mas tinha mais performance. Pouco a mais. Foi um salto geracional deprimente da 3060 para 4060. Da 3060 Ti para 4060 Ti, então, foi até mais triste se a gente for avaliar. Mas ela continuou nos 8 GB. Já era uma situação muito bizarra da 3060 ter 12 GB e a 4060 ter só 8. Mas todo mundo sabe que, na verdade, a Nvidia jamais teria feito isso só por conta da mineração e para vender chips para mineração. Não é por isso. Ai, mas é o suficiente, Robson. 12 GB era muito, não precisa. 8 GB dá para rodar tudo. Então, o problema é que esse inquérito de hardware da Steam aqui é o que os desenvolvedores vão usar para se apoiar para desenvolver os jogos. E até pouco tempo atrás, o que eles tinham de média é a placa de vídeo mais utilizada que tem é uma 3060 com 12 GB de VRAM. Dá para aumentar os requisitos para Full HD. Agora eles veem que é uma 4060. Eles não podem aumentar o requisito, ou seja, você não consegue ter um avanço nos jogos. Isso, claro, excluindo a parte dos devs que não conseguem entregar jogos otimizados e não sei o que, porque as publishers são mercenárias e querem lançar o jogo incompleto. Então, vamos deixar tudo isso de lado, vamos pensar só na questão prática. O cara vai olhar pra isso e vai falar, putz, eu vou desenvolver o jogo, eu vou ter que pensar nesses caras com 8 GB de VRAM. Você segura o avanço da indústria de games, que cá entre nós já não tá evoluindo muita coisa, né? Os últimos lançamentos aí dá pra contar nos dedos o que trouxe alguma coisa de realmente inovador. E com isso acaba se tornando uma base, porque assim, a Nvidia vai lançar uma 5060 que provavelmente tudo indica que vai ser uma placa de 8 GB de VRAM. Uma 5060 Ti que provavelmente vai ter um modelo de 8 e um modelo de 16 GB, mas o 16 GB talvez seja tão inútil quanto o 4060 Ti de 16 GB. Os rumores indicam que a AMD vai lançar uma RX 9060 com 8 GB também. A única que fugiu dessa trend de soltar placa com 8 GB foi a Intel. Cadê a Intel? Não tem Intel Arc aqui. Não existe. Vamos rodando. Aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Isso aqui é Arc, que inclusive pode ser gráfico integrado, tá? Porque Arc também é definido por GPUs dedicadas e GPUs com gráfico integrado. Aí você pergunta, cadê as placas de vídeo baratinha da AMD? A mais baratinha que tem é a Radeon Graphics, que basicamente é o gráfico integrado. Depois a gente tem a Radeon Trademark Graphics, que também é gráfico integrado ao gráfico para notebook. A gente tem a Intel com o seu gráfico integrado Z, que são provavelmente para notebooks, né? Então basicamente qualquer um que roda qualquer coisa com gráfico integrado da Intel vai estar aqui. Depois ainda tem o famigerado Intel UHD Graphics, que também é o gráfico integrado para basicamente qualquer coisa antiga da Intel de processadores. E a primeira representante de placa de vídeo de verdade da AMD é uma RX 6600, que tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui? Aqui é a 6600. A ironia é, a 6600 vendeu tão mal que ela vende menos na Steam do que uma 4070 Ti Super, ou seja, tem menos pessoas usando uma 6600 do que uma 4070 Ti Super aqui. Isso aqui obviamente reflete o market share da AMD, ou seja, quanto que ela tem de participação no mercado. Não é uma boa notícia, na verdade, a 4060 ser a topo de linha. Ao mesmo tempo, para você dar uma indicação do que você precisa de mínimo para rodar os jogos da Steam, porque seja lá como for, os desenvolvedores vão olhar para isso aqui e falar, tá, vamos ver qual que é a média ali, né? Entre 8 e 12 GB de VRAM, porque a gente tem na liderança a 4060, mas em segundo lugar tem a 3060 que tem 12 GB. A
Aí em terceiro lugar tem a 4060 que tem 8, mas também tem 16 GB. Com certeza o percentual de placas de 16 GB aqui é quase inexistente. Mas depois a gente tem a 4070 que tem 12 GB. Aí tem a 3070 que tem 8 GB. Aí tem a 3060 Ti que tem 8 GB. Aí tem a 4060 para top que tem 8 GB. Depois tem a 4070 Super que tem 12 GB. Quem bate em cima da média é a Intel. Com a Arc B570 ela tem 10 GB de VRAM, que é exatamente no meio da média das placas de vídeo mais utilizadas da Steam. Ela tem um sweet spot, ou seja, o equilíbrio perfeito entre quantidade de VRAM. Ele só não tem placa de vídeo para vender, mas o resto tá tudo certinho. Então se você vai montar um PC hoje, você pode considerar essa pesquisa como o mínimo. Talvez eles façam que nem, sei lá, o Monster Hunter, né? Tipo assim, vai rodar mal em qualquer coisa, então ele é democrático. Ele vai ser feio, vai rodar mal em qualquer coisa. E aí qualquer coisa você usa ali um DLSS, usa um upscaling ali e tá tudo certo, né? Frame generation, e aí você roda o jogo mal. Eles podem sempre usar essas muletas porque, entenda, 9 das 10 placas de vídeo mais utilizadas da Steam são RTX. O que significa que elas têm suporte a DLSS, o que significa que o desenvolvedor pode soltar o jogo porcamente e falar que na verdade o jogo foi pensado para você rodar com um upscaling, para você nem atingir 60 FPS, para atingir 30. Porque se fosse para 60 eu até dava um desconto, mas para 30. Coincidência ou não, né? Das top 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem o quê? 7 placas que são série 60. Então, o foco da AMD, caso eles queiram realmente ganhar participação de mercado, recuperar tudo que eles estão perdendo, eles vão ter que focar na série 60. A 9070 XT é interessante, é legal, é bacana, mas não é o que vai resolver o problema da AMD. Eu diria mais, eles tinham que focar na 9070, e é por isso que eu critiquei tão fortemente a 9070 por estar no preço errado. $550 é o preço errado para 9070, não importa o que você diga, porque aqui a gente tem espaço para eles simplesmente terem tomado de assalto esse spot aqui, ó, uma grande participação de mercado. Porque talvez eles não consigam brigar com a série 60 da Nvidia, porque dentre outras coisas tá aqui o público que provavelmente pesquisa menos sobre o produto, que ele vai comprar aquilo que tá no orçamento dele, é um jogador mais casual, é um jogador que vai comprar baseado em recomendações talvez de streamers, de marketing e tal, ele não vai procurar um review técnico para isso. Então não importa se tem 8 GB, se não tem 8 GB, se tem a 7600, se não tem a concorrente, ele não tá nem aí, ele vai comprar aquela porque ele conhece a Nvidia, porque o amigo dele indicou, porque o streamer que ele gosta, e por aí vai. Esse é o cara que vai comprar. Então aqui, na verdade, é difícil pra AMD conseguir ter essa participação. Mas na série 70 já é um cara que tem uma vontade de investir um pouco mais, um cara que já é um pouco mais crítico, um pouco mais técnico, que já vai buscar um review e que provavelmente vai pra uma resolução mais alta. Esse cara aqui da série 70. Cadê a TI? Não tem TI aqui, não tem 4070 TI, que é aqui, ó, onde ela tá. Então a AMD não tinha que estar focando aqui, ela tinha que estar focando aqui. Eles podiam ter simplesmente anunciado a 9070 a $499, ou eles poderiam ter anunciado a 9070 XT a $549, pra daí sim fazer uma placa que tem performance de TI, mas custa não TI. As críticas que a gente faz são baseadas em argumentos. Tem um argumento pra isso, tem número pra provar. Que é aqui que eles deveriam focar e não embaixo da lista. Ah, mas a disputa aqui é menor, é um público mais crítico. Óbvio, mas é um público que compra menos. As séries Super estão aqui. O pior de tudo é, a TI tá aqui e a TI foi a primeira geração a ser lançada. Ela não foi nem a revisão que é a Super. A Super é um refresh. A TI foi lançada na primeira leva de placa de vídeo. Não foi lançada de refresh. Toda placa que você vê que é Super, a 4070 Super, é um refresh. É a segunda iteração da 4070 e ela já tá aqui, quase colando na 4070. Isso me faz crer que a estratégia da AMD ainda não está correta. Eles não estão focando no volume de mercado. Uso de placas gráficas. A AMD, 11,5% de mercado. Na Steam, obviamente. Isso não quer dizer representar o cenário todo, mas aqui que é um cenário bem representativo, 11,5% de participação. Já teve melhor, tá? E já teve pior também. Já teve 15, 16, 15, tá oscilando nisso aí. A Intel é quase não se vê, né? E a Nvidia tem 83,1% de participação dos usuários da Steam. Se a gente olhar aqui em processadores, né? Intel tinha 73%, 74%, agora tá com 69%. Mas já teve melhor. A AMD já teve aqui, ó, 37,7%, já teve quase 40, 60. A percepção que a gente que vive nessa bolha tem, ela é diferente, né? Você acha que a AMD está dominando porque os processadores são muito melhores e não sei o que, mas na verdade, na realidade, o que tá acontecendo é isso aqui, ó. A Intel aumentou a participação deles no mercado. E não tem nem muito a ver com o lançamento dos Intel Core Ultra, porque eu tenho certeza que eles têm uma participação pífia nisso aqui. Isso aqui provavelmente é 13ª e 14ª geração, ou 12ª que começou a ficar barato. A gente consegue ver pela quantidade de núcleos aqui também, ó. Quantidade de núcleos mais utilizados. Quanto que é a combinação de cores, né? Que os jogadores estão combinando nos PCs. 2 CPUs, graças a Deus, dual core foi embora, né? 2,8%. Isso aqui é resto, espero. 4 cores também foi embora. Olha isso como caiu. Representava 23%, agora representa 11%. Graças a Deus. 6 cores, olha isso. Era 34,7%. Representa agora 34,8%. Ainda é a média, né? Teve uma queda aqui, 32, 32, 31, 30, 30. 34% é o que ela tem agora. 6 cores e 12 threads. É o que mais tem, né? Percentualmente aqui, né? Proporcionalmente, é o que mais tem uso são os processadores de 6 cores e 12 threads. 8 cores e 16 threads representa 20%. Outros, ou seja, uma contagem maior de núcleos ainda, 30%. Isso também está relacionado com os processadores da Intel, porque tem os
K-cores e os E-cores. Então eles vão contar com uma quantidade maior de cores. E os próprios processadores da AMD também, que vieram com uma quantidade de núcleos maiores do que as anteriores. Então por aqui você consegue entender que a média seria o quê? Um PC ideal agora, um processador de 6 cores, 12 threads, ou mais. Uma RTX 4060, 3060, 4060 Ti, 4070, o que couber no teu orçamento, dependendo da resolução, dependendo do que cabe no seu orçamento. Memória eu diria que é 16 é o mínimo hoje em dia, 8 GB até dá, mas 16 é o mínimo. Sistema operacional também é interessante, né? DirectX 12, Windows 10, GPU e pré-Windows 10, 21,6%. DirectX 12, GPU e pré-Windows 10, 70,38%. Dá pra ver mais ou menos pela participação das GPUs, né? Mas é meio confuso aqui. A maioria ainda aqui é pela versão do DirectX e não pela versão do sistema operacional, né? Mas ainda a maioria eu diria que ainda tá no Windows 10. Esse que é o caso, né? Esse aqui é só do Windows, né? A participação. E curioso, né? Tipo, processador. Não me apedrejem, tá? Eu só tô mostrando a média aqui. Se você fosse montar um PC ideal hoje, seguindo a maior parte dos usuários, seria um processador Intel, não seria um processador AMD. Não sou eu, não me culpem. Eu só tô trazendo a mensagem, mas isso aqui seria o PC ideal da Steam. O PC ideal da Steam levaria um processador da Intel de 6 cores, 12 threads. Eu diria que provavelmente um 12400F, um 13400F, um 14400F, ou qualquer coisa 6 cores, 12 threads. A maioria, o que a maioria tá fazendo aqui. O cara ia estar usando o Windows 10, provavelmente. Estaria usando um processador de 6 cores. E GPU ele estaria utilizando uma NVIDIA da série 60, provavelmente, entre os mais usados, tá? Isso aqui é a média do mercado. E eles estão comprando mais Intel ainda. Pasmem, porque aqui é o que já tava, né, ó, no fevereiro. Vamos ver aqui, ó, anteriormente. A AMD caiu 5%, a Intel cresceu 5,14%. Foi bastante coisa, né? O que leva a pessoa a comprar hoje mais Intel do que AMD? Por que vocês comprariam hoje Intel mais do que AMD? Eu tenho a resposta, mas eu vou deixar você que é entusiasta, que tem uma visão completamente diferente da coisa, dar a resposta errada. Comenta aí embaixo. Vocês acham que a AMD vai conseguir trazer uma concorrência para essa série 60? Você montaria o PC ideal da Steam hoje para recomendar para alguém? Qual seria a combinação ideal que você faria? Você tá com essa máquina aí, você montou? Vocês acham que vai durar quanto tempo rodando os jogos mais rodados da Steam? Porque tem esse detalhe também, né? Jogos mais vendidos. Coloquei em qualquer idioma, tá? Ordenar por relevância. Monster Hunter Wilds. Segundo, CS2. Terceiro, EA Sports FC25. Repo. Não tem puta ideia do que é isso. I have a plan. Ghost Recon Breakpoint, que tá em promoção, né? Rainbow Six Siege, Far Cry 5, Euro Truck Simulator 2, eFootball, Marvel Rivals, Carry the Glass, Grand Theft Auto 5, Warframe, PUBG, Elden Ring, Ready or Not, Assassin's Creed Black Flag, Dead by Daylight, American Truck Simulator, por aí vai. Esses são os jogos mais vendidos. Ah, mas tem uns jogos que estão em promoção ali, mas não faz diferença. As pessoas jogam jogos mais velhos mesmo. É normal. Nem todo mundo tá jogando lançamento, nem todo mundo tá jogando AAA. Essa configuração de PC faz sentido, porque pro mundo real, pra quem não vive do nosso círculo de pessoas, da confraria, do hardware, eles compram isso. Você acha que não vai rodar Euro Truck Simulator? Que não vai rodar Far Cry 5? Que não vai rodar Lies of P? Vai rodar bem, por sinal. Agora, voltando pro nosso mundo, você que vai comprar uma 4070, uma 5070, uma 9070 XT, é nesse sentido que quando esse mercado tá tão travado, prejudica quem tá lá embaixo, porque eles não vão ver nenhum tipo de evolução sem pagar muito mais dinheiro pra isso. Uma 5060, se continuar nesse ritmo, não vai trazer uma evolução boa. Eles vão ter que pagar provavelmente o mesmo preço pra ter uma diferença de performance muito pequena, porque a gente também tá pagando isso lá no topo. Se seguir a mesma lógica, eu não acho que a 9060 da AMD vai fazer muito milagre, não. Será que eles vão vender mais barato que as placas da NVIDIA? Será que eles vão vender mais barato que a placa da Intel? Ou será que eles vão tentar capitalizar nesse mercado? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.